Você conhece alguém maquiavélico? No vídeo de introdução deste canal, vamos falar um pouco do uso comum deste termo, que tem origem em uma injustiça cometida contra Nicolau Maquiavel no nascer da Idade Moderna. Puniram o mensageiro. O pobre Nicolau nada tinha a ver com o assunto, mas afinal de contas, o que poderíamos esperar de um mundo tão maquiavélico? Nascido em 3 de maio de 1469 em Florença, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli foi um filósofo, historiador, diplomata e músico, sendo mais reconhecido pela sua magnum opus, intitulada O Príncipe, que lhe conferiu o reconhecimento póstumo como fundador do pensamento e da ciência política moderna. Sua observação astuta do comportamento dos príncipes da época, o estudo dos grandes líderes da Antiguidade e Idade Média e seu aguçado espírito crítico lhe permitiu produzir um tratado sobre as relações políticas existentes entre os mais importantes senhores e príncipes, com postulados que podem ser utilizados até os dias de hoje. Para citar apenas algumas de suas ideias, são de Maquiavel citações como: os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Maquiavel acreditava que o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, enquanto o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Como corolário deste primeiro pensamento, Maquiavel afirmava que é muito mais seguro ser temido do que amado. Talvez a mais conhecida sentença que lhe foi atribuída seja a de que o fim justifica os meios. No entanto, tal frase não se encontra em sua obra, tendo-lhe sido atribuída sua autoria em função do conjunto de ideias que ele defendia. Se é verdade que nunca proferira tal sentença, suas diversas análises dos príncipes da época e do passado ratificam este pensamento. Maquiavel reconhecia a conquista do poder pela virtude, algo muito raro, pela fortuna, bastante comum em uma época repleta de reinos hereditários, e até mesmo por ações criminosas, por mais condenáveis que fossem. Todos esses processos eram considerados válidos, e o pensador tão somente os descreveu como são. Inegavelmente, muitas de suas ideias são aplicadas nos mais variados espectros políticos na atualidade. A amoralidade com que tratou o assunto lhe rendeu associações que perduram até hoje. Nos séculos posteriores à sua morte, Maquiavel teve seu nome vinculado ao mal por intelectuais e pela própria Igreja, associando-o com o próprio diabo. Se procurarmos no dicionário definições para o termo maquiavélico, encontraremos coisas como sem escrúpulos, pérfido, enganador. Ora, adjetivos que podemos atribuir sem grandes rodeios a muitas das pessoas públicas responsáveis pela direção de empresas, instituições e países inteiros. Em sentido figurado, um indivíduo maquiavélico é uma pessoa astuta, esperta. Na ampla incompreensão linguística que temos hoje, com uma multidão de analfabetos funcionais a postar freneticamente nas redes sociais, muitos fazem do sentido figurado o literal do que é ser maquiavélico, minimizando os vícios dos seus ídolos de estimação. No entanto, entre astutos, espertos, inescrupulosos e enganadores, a verdade é que Nicolau apenas descreveu o mundo como ele era no final do século XV e início do século XVI, e forneceu uma fórmula, se é que podemos chamar assim, para que príncipes e senhores triunfassem sobre seus adversários e inimigos. Nada descobriu de novo. Sequer foi o primeiro a tratar do assunto.
mas descreveu a natureza humana de nossos governantes de maneira tão profunda que sua obra reverbera até os dias atuais. A grande injustiça é atribuir pejorativamente o seu nome a defeitos morais tão graves quanto a falta de escrúpulos e o uso da perfídia. Ora, estamos punindo o mensageiro. Os praticantes destes vícios eram os príncipes da época, como os Médicis de Florença, o implacável e cruel César Borgia, Luís XII da França, dentre muitos outros. Em pleno século XXI, no nascer do terceiro milênio, as ideias de Maquiavel continuam muito presentes e sendo usadas profusamente por pessoas das mais diversas ocupações. Os líderes, governantes, déspotas e liberais de todas as esferas políticas, para serem bem-sucedidos, vêm diligentemente sendo, por assim dizer, maquiavélicos desde sempre, na maneira como tratam o poder e seus seguidores, subordinados e governados. Apesar da sua natural predileção pelo ambiente político, para o qual foram pensadas, as ideias de Maquiavel encontram boa acolhida no mundo dos negócios, entre tecnocratas e nas mais diversas instituições públicas e privadas. Afinal, Maquiavel trata da natureza humana, onde o homem é o lobo do homem, como diria Hobbes um século depois. É sobre isso que pretendo falar neste canal. Sobre o mundo de hoje, que faria com que Nicolau, se estivesse vivo ou reencarnado, acrescentasse muitos novos capítulos sobre como os príncipes podem triunfar sobre seus adversários e inimigos. Acho que alguns de nossos líderes atuais teriam plenas condições de ensinar muitos novos truques. Ora, basta ver nossa história recente, repleta de Médicis, Borgianos e Luíses Inácios, muito piores do que os impiedosos governantes da Idade Média, uma vez que hoje nossos líderes inescrupulosamente disfarçam o seu modo de agir, transvestindo seus vícios das mais nobres virtudes. É sobre isso que vamos falar, sobre esse nosso mundo tão maquiavélico.